Marcos capítulo 5, nós leremos do versículo 24 até o versículo 34. Acompanhe a palavra de Deus que diz assim: E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto tu fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste teu mal. Nós acabamos de ler o trecho do Evangelho de Marcos, onde Cristo, ele cura esta mulher que tinha um fluxo de sangue, uma mulher que tinha uma hemorragia, ou nos dias atuais, para a gente saber, mulher que tinha, como se diz, uma menstruação que não acaba nunca. Imagine você, mulher, que tem aquela menstruação que dura 4 dias e sofre, e esta mulher teve uma menstruação que durava 12 anos e tinha um problema que há 12 anos seguia ela. E essa passagem ela é relatada não só no livro de Marcos, mas também nos evangelhos de Mateus e de Lucas. Alguns colocam alguns outros detalhes, mas eu resolvi colocar esse detalhe do livro de Marcos porque ele é quem dá com mais detalhes essa história desta mulher que chegou e tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Quantos de nós não temos problemas? Problemas grandes, problemas pequenos, e às vezes nós nos perguntamos: será que os problemas que eu tenho, os problemas que eu enfrento são problemas de verdade? Nada como encontrar uma outra pessoa que tem um problema maior do que o meu, para eu poder dar graças a Deus. Parece que o meu problema não é tão grande. Quando nós nos deparamos com o problema dessa mulher que tinha uma doença há 12 anos, talvez o problema que eu e você tenhamos em nossas vidas, parece que às vezes ele não é tão grande assim, né? E às vezes nós temos como problemas coisas que não verdadeiramente são problemas. Na verdade são coisas que nos afligem, coisas que tiram a nossa paz, coisas que às vezes fazem com que a gente deixe de dormir, ou coisas que a gente fique preocupado, não consiga comer. E tem problemas grandes, tem problemas que são simples, problemas que às vezes não são tão complicados na vida. E, por exemplo, uma crise financeira, será que isso é realmente um problema de verdade? Eu estar no vermelho no banco, ou não poder nem abrir uma conta bancária porque a coisa está tão feia que o nome já está sujo, ou eu estar devendo alguém uma certa quantia de dinheiro, será que é um problema grande esse? Quanto dinheiro eu preciso dever ou estar no vermelho para o meu problema ser grande? Será que para o meu problema ser grande, será que eu tenho que estar devendo R$500, R$1.000, R$10.000, R$100.000? Será que o meu problema é verdadeiramente grande? Será que uma crise familiar é um problema grande? Será que uma crise familiar é um problema que é realmente grande comparado com alguém que deve R$100 na praça? Ou um problema afetivo, um problema de uma pessoa que não encontra um namorado, uma namorada? Será que isso é um problema grande? Ou um problema de relacionamento,
Problema de relacionamento no trabalho, relacionamento com o vizinho. Como que nós podemos comparar esse tipo de problema? Às vezes nós falamos, eu tenho um problema, mas às vezes nós nos deparamos com pessoas que têm tantas coisas, problemas de saúde graves, e mesmo problemas de saúde, será que existem problemas de saúde mais graves e menos graves? Será que o meu problema de dor de cabeça, minha enxaqueca, é tão grave assim mesmo? Algo que às vezes eu falo, eu tenho dor de cabeça, eu tenho pressão alta, tenho diabetes. Será que é um problema grave de verdade quando nós comparamos a esta mulher que ela tinha um problema de verdade? E às vezes nós nos perguntamos, será que Deus se preocupa com o tamanho do problema? E o que eu gostaria de refletir com os irmãos nessa noite é: qual é o problema que é tão grande para Deus que Ele não possa resolver? E será que Deus, Ele se importa com coisas simples, com problemas simples? Ou será que Deus, Ele é o Deus que só se importa com aqueles milagres grandes? Deus, Ele só se importa quando a coisa é muito grave. E talvez eu possa pensar, o meu problema não é tão grave assim. A minha dor de cabeça, aquela dor de cabeça que às vezes vem no final do dia, será que eu posso orar para Deus e falar, Senhor, me cura? Ou será que eu preciso estar ali num câncer terminal para poder pedir a Deus e aí Deus vai me ouvir? Qual é o tamanho do meu problema? Qual é o tamanho do problema que Deus ouve? Meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina que Deus é o Deus que se importa com as coisas mais simples da nossa vida. Nós acabamos de ler o caso de uma mulher que tinha um problema grave. Nós vamos entrar um pouco mais a detalhe. Às vezes nós não é uma simples menstruação que ela tinha. O problema dela era muito pior. Mas Deus, Ele se importa também com as coisas simples da nossa vida. Essa semana eu estava lendo a palavra de Deus em 2 Reis capítulo 6. Uma história até engraçada. Diz a palavra de Deus que o profeta Eliseu, ele passou o Rio Jordão para construir umas casas do outro lado do rio, e ele chamou alguns homens para ele, vamos lá construir. E enquanto eles estavam indo, eles estavam cortando lenha para construir a casa, e enquanto eles estavam cortando lenha, um daqueles homens que estava cortando deixou um machado cair na água, e sumiu o machado, e ele falou, ai meu Deus, o machado não era meu, era emprestado. Problema simples. Quem de nós pode dizer, isso não é um problema, machado caiu na água, vai lá, compra outro. Não era meu, era emprestado. É um problema. Será que nós podemos dizer, isso é verdadeiramente um problema? E diz a palavra de Deus que o profeta foi lá e falou, onde que caiu o machado? Foi mais ou menos ali. E diz que ele jogou um pedaço de madeira na água e o ferro flutuou. Será que o meu problema precisa ser tão grave assim para Deus ouvir? Meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina que Deus, Ele é um Deus que Ele se preocupa conosco. Não importa o tamanho dos nossos problemas, sejam problemas simples, até mesmo alguma coisa que eu perdi que era emprestado, até um problema grave que era um problema dessa mulher. Nós vemos que milagre é a especialidade de Deus. Essa mulher, há 12 anos, ela tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue. Ela não conseguia sarar. Por 12 anos ela tinha um problema grave de saúde. Perdia sangue. Isso é alguma coisa grave. A palavra de Deus diz que a vida está no sangue. Se a pessoa perde o sangue, ela está perdendo a sua vida. Muito mais do que isso. Ela gastou, diz a palavra de Deus, que ela gastou tudo que tinha com os médicos. Era uma pessoa que provavelmente devia ter posses, e a doença dela fez com que ela fosse à falência. Ela gastou tudo que tinha. Além de estar doente, ela foi à falência, não tinha mais dinheiro. Gastou tudo que tinha. Ela, além de crise de saúde, tinha uma crise financeira também. Mais do que isso, ela era uma mulher que, por ter o fluxo de sangue, a cultura judaica impedia com que ela pudesse se relacionar com outras pessoas. Porque a palavra de Deus ensina aos judeus que a mulher, na época da sua menstruação, ela se torna ritualmente impura. Ou seja, ela não pode ir ao templo, ela não pode cumprimentar outros homens, ou seja, ela não pode tocar em alguma outra pessoa, senão a outra pessoa também vai ficar impura. Então o problema dessa mulher não era só um problema de saúde, mas era um problema onde ela não podia encostar em ninguém. Ela não podia cumprimentar ninguém, ela não podia ir à igreja,
porque ela era ritualmente impura, por causa do fluxo de sangue dela. Isso fazia com que ela fosse ritualmente impura. Então ela tinha problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamento, por consequência problema afetivo, porque homem algum poderia ter um relacionamento com ela, problema religioso. Mas esta mulher, ela dizia, e ela conheceu alguém que poderia resolver o problema dela, e essa pessoa é Jesus Cristo. Meus irmãos, se nós temos problemas em nossas vidas, não importa o problema, o tamanho que ele seja, nós precisamos saber quem pode resolver esse problema, e essa pessoa é Jesus Cristo. Ele pode resolver o problema, não importa o tamanho que ele seja. Essa mulher, ela conheceu a Jesus Cristo, ela ouviu falar desse tal Jesus Cristo. O versículo 27 diz que ela ouviu falar de Jesus, e ela dizia consigo mesma, o versículo 8 diz: se eu tão somente tocar nos seus vestidos, eu vou ficar sarada. Se ela, em outras versões diz: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes. Conhecendo um pouco a cultura judaica, o judeu ele usa umas franjas nas suas vestes, que o nome tzitzit, que é uma franjinha que eles põem na veste, tipo, sabe quando tem aquelas festas country que tem aquelas roupas com franjinha? Todo judeu ele costuma usar essas roupas, Então o que ela tocou foi nessa franja das vestes, e ela disse: eu só preciso tocar num cantinho da roupa dele e eu sei que eu vou ficar curada. Que tamanha era a fé daquela mulher. Ela tocou em Cristo e ela foi curada. Meus irmãos, Jesus Cristo, nós precisamos ter esta fé que essa mulher teve, de saber que em Jesus Cristo basta o mínimo de nós termos de contato com Jesus Cristo, que será o suficiente para resolver os problemas da nossa vida. Essa mulher, ela pensava assim, e ela disse: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. E foi isso que ela fez. No meio da multidão, ela estava lá com a sua doença, e ela conseguiu tocar nas vestes de Jesus. E diz a palavra de Deus que era uma multidão tão grande que apertava. E quem não sabe o que é uma multidão que aperta, pega agora a época de Natal em dezembro, vai para 25 de março. Mas vai de metrô, 6 horas da tarde. Eu recomendo, vai para 25 de março, umas 4 horas da tarde, aliás, ou 11h30 da manhã num sábado, e volta de metrô, para completar o passeio. Durante a semana, pega o metrô 6 horas da tarde na linha verde. Você vai saber o que é uma multidão, e você vai ser levado pela multidão. Não se preocupe de caminhar. Pastor, eu não sei, não se preocupe, a multidão vai te levar, porque eles te levam. Isso é uma multidão, e foi isso que aconteceu com Jesus. Todo mundo queria encostar em Jesus, porque eu tenho certeza que não era só aquela mulher que dizia: eu posso encostar em Jesus. Muitas pessoas, eu tenho certeza que pensaram: eu posso encostar em Jesus também. E eu tenho certeza que muitas pessoas também tocaram em Jesus. Tenho certeza que muitas pessoas foram curadas também. Aqui nós temos apenas uma ilustração, a história verdadeira desta mulher, que o evangelista colocou porque ele queria nos ensinar algo muito especial. E essa mulher tocou em Jesus. Essa mulher, ao tocar em Jesus, ela desafiou as leis daquela época, porque ela, sendo impura, ela não podia tocar em nenhuma pessoa. Ela não poderia tocar em alguém. Ela não poderia tocar em homem algum, em judeu algum, senão ela poderia, se ela fizesse aquilo de propósito, a pena para isso que ela fez era ser apedrejada à morte. Imagina isso agora, se coloque na posição dessa mulher. E ela falou: mesmo podendo entregar a minha vida à morte, mesmo eu podendo ser apedrejada, eu ainda assim, eu vou encostar em Jesus Cristo. Foi isso que ela fez. Ela tomou decisão. Só que algo inesperado aconteceu. Jesus falou: para tudo. Quem está empurrando? Opa, para aí, gente, para de empurrar. Alguém me tocou. Aí Pedro chega e fala: Jesus, está todo mundo empurrando, você pergunta quem que me tocou? A multidão está te empurrando e você pergunta quem que me tocou?
Imagina você lá no meio do metrô ou no ônibus, pega um ônibus bem lotado, Você está lá no meio, 80 pessoas no ônibus que cabe 37. Aí você vai lá e no meio o motorista dá uma freada, vai todo mundo lá para frente e você fala: quem me tocou? Vocês vão dar risada, Como assim quem me tocou? Tá todo mundo tocando em todo mundo. Aí Jesus fala uma coisa importante: espera aí, alguém me tocou de maneira especial, porque eu senti que de mim saiu poder. Eu senti que de mim saiu poder. E Jesus, imagine a cena, Jesus ele para, todo mundo, e eu imagino a cena, todo mundo abre uma rodinha, fica só Jesus no meio, aquela multidão, espera aí que agora o mestre vai ensinar. Todo mundo para, faça o silêncio, e Jesus olha para todo mundo que estava ao redor e fala: quem me tocou? E aquela mulher, se ela dissesse para Jesus: olha, Jesus, fui eu que te toquei, ela sabia o risco que ela estava correndo, porque ela sabia da doença que ela tinha. E se ela falando e todo mundo conhecendo a doença que ela tinha, dissesse: você tocou num homem, num judeu, a pena para ela era ser apedrejada à morte. Essa era a pena para ela. E imagine a cena: Jesus parado, fez-se o silêncio na multidão, e Jesus pergunta: quem me tocou? Meus irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Jesus Cristo, Ele quer não apenas, aliás, uma coisa que nós vamos ver nesse texto, que Jesus, Ele dá 3 coisas para as pessoas que buscam resolver os seus problemas nele. 3 coisas Jesus, Ele dá àqueles que verdadeiramente querem resolver os seus problemas com Jesus. Talvez você chegou aqui nessa noite e você tem algum problema na sua vida. Talvez você fale: pastor, meu problema não é um problema tão grande assim. Tudo bem, nós vimos que tem problemas que são maiores, então tem problemas que são menores. Deus, Ele resolve todos. E essa mulher, ela percebeu que Jesus Cristo, Ele não apenas quer resolver problemas. Jesus Cristo, Ele quer saber quem me tocou. Jesus, Ele quer conhecer a pessoa. Jesus, Ele quer conhecer as suas ovelhas. A palavra de Deus diz, Jesus Cristo diz: eu conheço as minhas ovelhas, eu conheço elas. A palavra de Deus diz também que vai chegar um dia, naquele grande dia, que as pessoas vão chegar diante de Jesus. Algumas pessoas, Jesus vai falar: eu não conheço vocês. Mas com relação às suas ovelhas, Jesus, Ele quer conhecer as suas ovelhas. Jesus, Ele é o Deus que quer conhecer aqueles que se chegam a Ele. Por isso Cristo pergunta: quem me tocou? E aquela mulher, ela toma a maior coragem da sua vida, e diz a palavra de Deus que ela conta tudo aquilo que diz. Por isso que o versículo 33 diz assim: então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Aquela mulher foi temendo e tremendo diante de Jesus, porque ela sabia que a vida dela estaria em jogo por aquilo que ela fez. A vida dela estaria em jogo por aquilo que ela fez, por tocar em Jesus. Ela sabia que ela poderia ser apedrejada à morte, mas ela tomou a coragem. E, meus irmãos, nós vemos das 3 coisas que Jesus, Ele quer fazer naqueles que querem resolver os problemas. Na verdade, a primeira nós já vimos, que Jesus, Ele efetivamente Ele resolve os problemas. Aquela mulher, ela foi curada. Aquela mulher, ela, ao tocar em Jesus, ela foi curada. Ou seja, nós sabemos pela palavra de Deus que nós podemos sim resolver os nossos problemas em Jesus Cristo, buscando a Jesus Cristo. Sim, a palavra de Deus nos ensina isso, mas a palavra de Deus não ensina apenas isso. A palavra de Deus nos ensina que Jesus, Ele também quer conhecer aqueles que se achegam a Ele. Jesus não apenas quer resolver os nossos problemas, como Ele fez com muitos leprosos, diz a palavra de Deus que certa vez Ele curou 10 leprosos e os 10 foram embora e somente um voltou. E Jesus pergunta: onde estão os outros 10? Eu quero conversar com eles, eu quero conhecer a eles. Só você está aqui. Vai, a tua fé te salvou. Foi isso mesmo que Jesus, Ele fala para ela. Após aquela mulher tomar a maior coragem da sua vida e dizer toda a verdade a Jesus, Jesus, Ele
faz a segunda grande obra na vida daquela mulher. Ele diz: filha, a tua fé te salvou. Meus irmãos, a segunda coisa que Jesus ele faz àqueles que se achegam a Ele verdadeiramente de coração sincero. Porque muitos, quando vão a Jesus, não pensam que existem outras coisas que Jesus pode dar. Mas o que a palavra de Deus está nos ensinando, que Jesus, Ele não apenas quer resolver os nossos problemas, mas Ele quer nos dar algo muito maior, que é a salvação. Jesus Cristo diz: a tua fé te salvou. Meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina que existe um problema muito maior do que qualquer outro problema que exista. Qualquer outro problema que você acha que possa existir com uma pessoa. Pode ser doença grave, doença gravíssima, doença sem cura, doença que não tem remédio. Isso ainda não é tão grave quando se comparado que um dia haverá um juízo. E um dia muitas pessoas que disseram não a Jesus Cristo, elas irão ao inferno. Por isso que a palavra de Deus nos ensina a respeito da salvação. E Jesus Cristo, Ele dá a cura não apenas para o problema dessa mulher, mas dá uma cura maior ainda, que é a cura para a salvação. A palavra de Deus nos ensina em João capítulo 3, versículo 36. Vamos abrir a palavra de Deus, João capítulo 3, versículo 36. Diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A palavra de Deus ensina que a ira de Deus permanece sobre aqueles que não creem, não conhecem verdadeiramente a Jesus Cristo. A ira de Deus permanece sobre estas pessoas, de maneira que Jesus Cristo, Ele quer dar a salvação àqueles que se achegam a Ele, àqueles que querem conhecê-lo, àqueles que querem não apenas resolver os seus problemas nele, mas àqueles que querem verdadeiramente conhecê-los. A palavra de Deus ensina também em Hebreus capítulo 9, versículos 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam a salvação. Meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina que a todos os homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, todos nós vamos viver uma vez só. Esse negócio aí de que depois eu vou reencarnar numa borboleta e vou ter outra chance, não, infelizmente não. Infelizmente não. A reencarnação não é uma doutrina bíblica. A palavra de Deus diz que aos homens está ordenado morrer uma vez só, uma vez apenas. Após isso, juízo. Haverá um juízo, haverá um juiz. É preciso que nós saibamos, muitos de nós às vezes nos esquecemos disso, de que é algo muito mais importante do que qualquer problema que eu possa vir a ter. Às vezes ficamos preocupados com os problemas da nossa vida, com os problemas de que dinheiro, família, trabalho, casa, escola, são problemas sim, mas nada quando comparado de saber que um dia todos nós mortais, um dia morreremos, uma vez apenas, vindo após isso um juiz, ou seja, todos nós vamos encarar o juiz quando morrermos. E a pergunta é: você está pronto? Se você não está pronto, este é um problema muito maior do que qualquer outro problema que qualquer outra pessoa no mundo possa ter. Esta mulher, ao encontrar a Jesus Cristo, ela foi abençoada por Jesus, quando Jesus lhe diz: filha, a tua fé te salvou. Agora eu conheço você, agora eu sei que você se achegou de mim e contou toda a verdade. Sabe quando nós viemos a conhecer a Jesus verdadeiramente? Quando nós fazemos isso que essa mulher fez. O que esta mulher fez? Ela decidiu: eu vou contar toda a verdade a todo mundo. Eu vou contar quem eu sou. Eu vou contar os defeitos que eu tenho. Porque aquela mulher, para salvar a sua própria vida, ela poderia contar uma mentirinha para Jesus. Jesus, fui eu. Você tem alguma coisa? Não tenho nada. Não tem fluxo nenhum. Ela poderia esconder os seus defeitos.
Ela poderia esconder aquilo que ela tinha, mas não, ela chega diante de Jesus e a palavra de Deus diz que ela, mesmo tremendo, mesmo sabendo que ela poderia pagar com a sua própria vida, ela toma uma decisão: eu vou contar toda a verdade a Jesus. E isso é conhecer a Jesus Cristo. É quando nós temos a coragem de chegar diante de Jesus e dizer: eu tenho coragem de contar os meus defeitos a Jesus Cristo. Eu tenho coragem de chegar diante desse Deus Todo-Poderoso e contar todos os meus problemas a Ele, e de contar verdadeiramente quem eu sou. Ah, meus irmãos, quando nós fazemos isso, a salvação ela vem. Porque não é salvo aquele que se coloca como o bom diante de Jesus, mas aquele que se coloca como o verdadeiro pecador. A palavra de Deus ensina que contando a ilustração de um homem que chegou na igreja todo pomposo, com as suas vestes, né, bonitas, todo bonitão na igreja, e cantava os hinos todo bonito, e quando tinha uma pessoa, um simples, que ia lá atrás e ficava batendo no peito, diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus nos ensina, foi esse homem que voltou para casa justificado. Não somos justificados diante de Jesus quando fazemos aquele ar de crente. Ah, e como nós sabemos fazer um ar de crente, hein? Quando chega na igreja, né? Vem brigando com a mulher no carro inteiro. Aí chega aqui na igreja, faz aquela cara de crente e entra bonito, sorrisão amarelo de crente. Pastor, como vai, pastor? Tudo bem? Bem. Como foi a semana? Só bênção. A mulher olha assim: será que é meu marido mesmo? Ah, como nós sabemos nos portar assim na igreja. Meus irmãos, não é isso que Jesus quer. Jesus não veio para os sãos. Jesus não veio para aquele que diz: eu não tenho problema. Aliás, se você não tem problema, se você não tem pecado, por que você veio na igreja? Aqui, a igreja é o lugar, é um ajuntamento de pessoas que verdadeiramente confessam: eu tenho defeitos. Por isso que se você for numa igreja e falar: pastor, eu estou tão decepcionado, pastor. Aquela igreja, aquelas pessoas ficam fazendo isso de mim. Gente, a igreja é lugar de pessoa que reconhece que tem defeito. E se o irmão tem defeito, glória a Deus, ele está no lugar certo. E se você tem defeito também, glória a Deus, você está no lugar certo. Se você não tem defeito, cuidado, que está próximo de Deus te chamar, né? Já chegou na estatura do varão perfeito, aí já está esperando a glória só, né? Mas Jesus, Ele verdadeiramente conhece quando nós nos achegamos diante dele, a ponto de poder dizer: eu estou pronto a dar a minha vida para falar a verdade com Jesus. E será que nós estamos prontos para isso? Será que você está disposto a pagar com a sua própria vida? Jesus, ele nos ensina que a semente que verdadeiramente não morre, ela não brota de verdade. Isso é válido para o novo nascimento. Se eu não der a minha vida, disser a Jesus: Jesus, eu estou disposto a dar a minha vida pelo Senhor. Eu estou disposto a dar a minha vida. Não importa a minha carreira, não importa a minha casa, não importa a minha família, não importa o que os outros vão dizer, não importa o que minha mãe, o que meu pai vai dizer, o que os meus irmãos, o que meus vizinhos vão dizer. Porque eu digo para você que existem pessoas que verdadeiramente não seguem a Jesus Cristo, não verdadeiramente se dão à palavra de Deus, por vergonha do que a sua família vai dizer. Pessoas que não verdadeiramente podem dizer: eu sou um crente, eu tenho coragem de dizer: eu sou crente em Jesus, eu creio em Jesus. Por quê? Porque eu não sei o que a minha mãe, o que o meu vizinho, o que meus filhos vão dizer. Será que temos a coragem de verdadeiramente dizer: eu sou de Jesus Cristo? Assim como essa mulher fez. Aquela mulher já tinha sido curada, ela não precisava nada daquilo, ela já tinha recebido a bênção. A palavra de Deus diz: olha, eu já tinha recebido. Ela não precisava dizer. Jesus falou: quem me tocou? Ela podia fazer aquela cara de samambaia e falou, né? Quem foi? Não sei, não fui eu, né? Fazer aquela cara de crente bonita, né? Quando entra na igreja: não fui eu, não sei, não fui eu. Ela poderia falar isso: não fui eu. Já foi curado, já recebi a bênção. E ela nunca receberia a maior bênção dela, que é a salvação. Mas ela toma coragem. Será que você está disposto? Será que nós estamos dispostos a pagar com a nossa própria vida para poder dizer: fui eu, Senhor, eu quero te conhecer? E somente quando nós estamos dispostos a dar a nossa vida pelo Evangelho,
é que verdadeiramente nós recebemos a salvação. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que a vida eterna está em conhecer a Jesus Cristo. João capítulo 17, versículo 3. A vida eterna, a salvação, ela consiste em conhecer a Deus. Veja o que diz João 17, 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna é conhecer a Jesus. Vida eterna não é seguir um rol de doutrinas, não é eu saber fazer a oração, a reza certa, não é eu ter feito toda a minha doutrina, meu doutrinamento na igreja, seja ela qual for, seja católica, seja batista, seja presbiteriana, seja espírita. Não é uma liturgia, não é eu aprender a fazer uma coisa, aprender a orar de um jeito que eu vou ter a salvação. Não, a salvação é quando eu conheço a Jesus Cristo. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esta é a verdadeira salvação. E aquela mulher encontrou a salvação. Aquela mulher encontrou quando Jesus pergunta: quem me tocou? Aquela mulher diz: eu te toquei, Senhor Jesus, sou eu sou o pecador, eu sou assim, assim, assim. Será que temos a coragem de dizer isso a Jesus? Quando nós temos a coragem de reconhecer a Jesus Cristo, que nós temos problemas em nossas vidas, que nós somos quem somos, então a salvação, ela chega em nossa casa. Quando nós estamos dispostos a dar o seguinte passo, de pagar com o preço da nossa própria vida, seja com a vergonha, seja com a humilhação, seja com temor ou tremor, como foi com aquela mulher, aí sim chega a salvação. Mas Jesus Cristo, ele faz algo muito maior também para as pessoas. Jesus, ele cura dos problemas. Jesus, ele dá a salvação. E a palavra de Deus nos ensina também nesse texto de Marcos, que ele termina essa mulher dizendo: a tua fé, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Além de tudo, além de Jesus curar os nossos problemas, além de nos dar a salvação, Jesus, ele nos dá a paz dele. E a paz de Jesus é uma paz diferente. Jesus, ele nos ensina. Veja o que diz em João capítulo 15, versículos 27 a 21. João capítulo 14, versículos 27 e 28. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse: vou e voltarei para vós. Jesus, ele nos dá a sua paz. Só que a paz de Jesus não é a paz como o mundo dá. Porque a paz para o mundo, o que é? Eu estar numa rede, tranquilo, barriga cheia, com as coisas tudo no lugar, família bem, os relacionamentos bem no trabalho, minha conta bancária tranquila, as contas todas em dia. Isso é estar em paz com relação ao mundo. A paz que o mundo nos dá é essa, quando eu estou tranquilo. Mas o que Jesus está dizendo: eu vos deixo a minha paz. E a minha paz não é esta paz do mundo. A paz que Jesus Cristo nos ensina não é a ausência de aflição. Veja um pouco mais para frente, João capítulo 16, versículo 33. João 16, 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, a paz que Jesus Cristo nos dá não é uma ausência de problemas. É isso que nós precisamos entender. A paz e a vida que Jesus nos dá não é eu não ter problemas em minha vida. Muitas pessoas acham que estão bem com Deus quando não tem problemas na vida. E se eu tenho problemas na minha vida é porque Deus não está olhando para mim. Isso não é verdade. Jesus, ele nos diz que no mundo nós teríamos aflições, mas a paz que Jesus nos dá, e a maior paz que nós podemos ter, é saber que Deus nos ama. A maior paz que nós podemos ter é saber que Deus nos ama e de que nós não iremos sofrer acima daquilo que nós podemos suportar. Deus, ele nos ama. E Jesus Cristo, ele nos dá a sua paz, a verdadeira paz, que não é a ausência de problemas, mas é saber que Deus está conosco.
Mateus capítulo 28, Jesus, quando subiu aos céus, ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo está conosco. Cristo está ao lado daqueles que verdadeiramente o conhecem, aqueles que são as suas ovelhas. E Ele nos dá a sua paz. Por isso, meus irmãos, se nós temos problemas, talvez você nunca tenha entregue a sua vida a Jesus. Talvez você nunca tenha colocado, ou você nunca resolveu a se entregar verdadeiramente, fazendo assim como essa mulher fez. Mas nós devemos fazer isso em nossas vidas. Nós devemos chegar a Jesus, entregar-nos verdadeiramente a Jesus, sabendo que é Ele quem pode curar os nossos problemas, sarar, nos trazer salvação e nos dar a verdadeira paz. Que Deus abençoe as nossas vidas.